Olá, olha a gente aí de novo para mais um bate-papo, estudar um pouquinho a palavra de Deus. E lembrando, sempre eu quero lembrar que esse estudo, depois de ficar aqui um tempo no Instagram, ele vai para o YouTube, lá no canal da nossa igreja, Igreja Batista Estrela da Manhã, que a gente chama de IBEM, e está lá no canal IBEM Ubatuba. Se você quiser ver outros vídeos sobre outros estudos dentro dessa linha que a gente está seguindo, tá tudo lá nesse canal que chama IBEM Ubatuba. Seja muito bem-vindo. Eu queria falar para você que a gente está estudando um livro que chama Catecismo Nova Cidade, que é uma série de devocional. E esse devocional nos ajuda a entendermos um pouquinho do plano de Deus nas nossas vidas. Ele, claro, não fecha todo tipo de questionamento que nós temos, né? Na quinta-feira passada nós tivemos um estudo presencial e deu para notar que algumas questões o catecismo não trabalha muito bem e a gente tenta trabalhar de outras formas. Então ele não fecha ideias totalmente, né, sobre todos os temas, mas aquilo que diz respeito à fé cristã, à base da fé cristã, você encontra nesses devocionais. Hoje a gente está na pergunta de número 28. A pergunta número 28 vai dizer: o que acontece depois da morte com aqueles que não foram unidos a Cristo pela fé? E para esse bate-papo a gente vai chamar o Jacó, como a gente tem feito toda manhã aqui no domingo, às 9 da manhã. E seja muito bem-vindo todos que nos acompanham. Jacó, meu tio tá aí, ó, da Segura Alta, seja bem-vindo. Meus tios, né? A Cris também, sua família, sejam muito bem-vindos aí. Eu sei que tem irmãos que não têm Instagram, às vezes fica difícil acompanhar, mas eu volto a dizer, esse estudo, a partir de quinta, às 18h50, 10 para 7 ali, o nosso estudo presencial é às 19 horas, né? Então 10 ali para 7, você encontra esse estudo lá no YouTube. E lá no YouTube tem todos os outros estudos, lá no nosso canal, IBEM Ubatuba. Você vai encontrar todos os outros estudos que a gente já fez, alguns até de forma presencial lá, o pessoal da igreja participando. E a gente resolveu trazer para esse ambiente aqui, para a gente trocar uma ideia e ter um tempo juntos, orarmos juntos, e aí podemos então estudar um pouquinho. Vou chamar o Jacó então para a conversa, e a gente consegue aqui já, a gente faz a oração e a gente já consegue estudar um pouquinho nessa manhã, um tema que é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Perdão, irmãos, ainda estou um pouquinho resfriado. O Jacó deve estar sem voz também. Vamos ver como é que ele está aí. Fala, E Jacó. pastor, paz, bom dia. Tudo bem? Bom Tava te dia. assistindo, cara. Tá Tá, bom, né? tá bom. Tá falando aí, né? É bom, Tava economizando acompanhando minha ali. voz hoje. Beleza. E aí, como é que tá as coisas aí? Tudo bem? Fizeram boa viagem? Bem, graças a Deus. Ah, viagem, O tempo cara. todo, né? É, o tempo todo. E tá meio friozinho hoje, amanheceu mais nublado do que de costume, né? Tá bom. Não, sua voz voltou um pouquinho, tá melhor. Pouquinho, é. Tô tomando Não uns exagera própolis para aqui. poder ter voz à noite. É, tá bom. É bom que daí. Hoje eu não tô querendo exagerar mesmo, você fala bastante aí. É, nada. Seja bem-vindo, Osmar. Gente boa aí. Bem, vamos lá. O nosso estudo de hoje, a pergunta de número 28. A gente vai tratar um pouquinho o que acontece depois da morte com aqueles que não foram unidos a Cristo pela fé. Antes da gente iniciar, queria convidar o Jacó para a gente estar orando, né? Orar pelo pessoal que vai entrar, tá acompanhando, agradecer a Deus por esse tempo que a gente tem de comunhão. Você que, né, talvez não seja evangélico, mas tem algum conhecimento cristão, ou você que é de outra linha, seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz que você participe desse ambiente também, né? A gente já viu alguns colegas entrando aqui e a gente queria orar pela sua vida também, abençoar a sua vida, ser um instrumento de bênção, para que você conheça cada vez mais também as boas e agradáveis vontades de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, independente da sua confissão de fé. Então, muito obrigado pela sua presença. Já digo de antemão aqui, quem entrou e quem vai entrar e vai participar, muito obrigado aí por acompanhar os nossos estudos. Então, eu pedi para o Jacó estar orando e a gente inicia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus mais uma vez
agradecemos pela oportunidade de falarmos, ó Deus, a respeito da Tua palavra, de aprendermos, ó Deus, algo a respeito dos Teus propósitos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, abençoe, ó Deus, a todos que terão contato, ó Deus, com esse material. Ó Senhor, que não seja nenhuma razão, ó Deus, humana, nem somente, ó Deus, expressões de conhecimento humano, mas que principalmente, ó Deus, Teu Espírito Santo ilumine, ó Deus, a cada mente, aqueça, ó Deus, a cada coração, abrace, ó Deus, a cada coração, para que as questões tratadas, ó Deus, aqui, ó Deus, cheguem além de entendimentos teológicos ou doutrinários, mas que, de fato, Deus, abram o caminho para a sua vontade na vida de cada um. Que nós, ó Deus, ao estarmos diante das suas verdades, ó Deus, deixemos de lado, ó Deus, todo o nosso achismo e nos entreguemos a Deus, de fato, aquilo que a tua palavra diz, para que possamos compreender, ó Deus, e caminhar segundo, ó Deus, aquilo que é o teu querer para nós. Amém. Abençoe, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, a todos que estarão presentes conosco e que essa palavra, Deus, chegue aonde ela tiver que chegar e alcance, ó Deus, tantos quantos ela tem que alcançar, ó Deus, para a tua glória e para a glória do teu reino. E em nome do teu Filho Jesus nós pedimos, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos lá, então. Pergunta de número 28. Fazer a pergunta do milhão aqui, né? Eu pensei que era da semana passada que estava complicado. A gente está afundando agora no negócio aqui, tá? Agora o negócio está ficando denso. O que acontece depois da morte com aqueles, se nós falamos da redenção, daqueles que Deus vai salvando e prepara para eles, né? Tem um fechamento ali em Apocalipse 22. Mas se a gente falou daqueles que foram eleitos, isso no estudo passado, agora a gente está falando daqueles que não aceitaram a Jesus como seu Senhor. Aqueles que no decorrer dos anos morreram sem estar unidos com Cristo. O que acontece com essas pessoas que passam por essa vida aqui e não viveram de fato porque não conheceram Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? É nevrálgico o negócio, mas vamos lá. Bem, no dia do juízo, essa é a resposta do livro. No dia do juízo, eles receberão a temerosa mais justa. Frise bem isso. Eles receberão a temerosa mais justa sentença da condenação pronunciada contra eles. Serão lançados fora da favorável presença de Deus para o inferno, a fim de serem castigados de forma justa e gravemente para sempre. O texto que nós usamos hoje é João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 ao 18. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Veja bem, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado porque não crê no unigênito Filho de Deus. E aí o verso de número 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Bem, fala aí, pastor Samuel. Aí agora complicou, hein? Falar heresia aqui, o cara vai vir batendo. Assim, qualquer coisa chama ele. Chama ele para conversa. Se alguém fizer alguma pergunta difícil, chama ele. É verdade. O que a gente precisa entender, de fato, é que a vinda de Cristo não é para condenar o homem ao inferno. Muito pelo contrário.
O texto que nós lemos diz que quem não crê já está condenado. Então Jesus não veio lançar as pessoas ao inferno, não veio jogar as pessoas aí a uma questão de condenação. Não, essas pessoas já estão. Então não é que Jesus veio. Nossa, às vezes a igreja fala, né? Uma facilidade e mandar as pessoas para o inferno. Não, não é que a gente manda, ninguém está mandando, não, elas já estão. O ponto de vista é diferente. Elas já estão condenadas, elas já vivem nesse estado de escravidão e, consequentemente, as ações dos seus pecados vão resultar na condenação, no julgamento, na questão eterna do inferno em si. Então, quando Jesus vem e o amor de Deus é tão grande que entrega o seu filho, a ideia não é lançar as pessoas na condenação, mas tirá-las da condenação. Então, quando a gente fala da doutrina bíblica do inferno, o que a gente está dizendo não é sobre unicamente a condenação sobre os ímpios, mas a bondade de Deus e a graça dele sobre aqueles que o aceitam. É isso? Eu vou falar assim, é isso mesmo, Arnaldo? É isso mesmo, Jacó? Como é que tá aí na sua cabeça? Uma coisa interessante é que, apesar de todo mundo conhecer esse versículo pelas caixinhas, né, do versículo bíblico, ou cartaz de loja, camiseta, né, se a gente pegar todo o contexto da onde vem esse versículo, é a conversa de Jesus com Nicodemos, né, e Jesus está falando exatamente sobre isso. Versículos antes, ele está falando sobre o novo nascimento, né? Nicodemos está falando sobre como alcançar a vida eterna e Jesus está explicando para ele que só tem um jeito. Antes desse novo nascimento, já é a perdição, né? Por isso que é necessário frisar isso, que não e aí é onde ele vai, ao decorrer do texto, falar que não, o Filho não veio condenar, que o mundo já está condenado, né? O mundo foi condenado em Gênesis. O mundo foi condenado lá a partir do que o pecado entrou, né? Uhum. Quando Deus olha para o homem e fala, maldita é a terra, né? Ou seja, tudo que era perfeito já está deturpado, né? Assim como o pecado também foi já condenado e a promessa da redenção também já foi dada ali, né? Vai haver um que vai esmagar a cabeça da serpente, né? Ou seja, vai quebrar esse ciclo de condenação. Então, é que eu acho que é muito difícil, principalmente para a nossa geração, ou para o homem, principalmente o homem moderno, essa questão de estar condenado, porque a gente tem uma visão muito otimista de nós mesmos, né, pastor? A gente tem uma supervalorização de nós mesmos, assim, de que eu, e agora mais ainda, né, de que eu mereço o melhor, eu tenho condições de me encaminhar através do meu esforço, através do meu equilíbrio, através da minha busca para algo que é sempre o melhor para mim. Então, quando você chega para alguém que está, né, com esse pensamento e fala, tá, mas tudo isso não te salva de uma condenação que é eterna e a sua vida aqui é muito breve, então é preciso pensar sobre isso, as pessoas dão uma bugada mesmo, né? Falam assim, mas como assim, inferno? Poxa, eu consigo conquistar tanta coisa pelo meu braço e tem alguma coisa... Por que eu vou sofrer, né? Eu sou tão bom, né? Uhum. Muita gente tem essa visão da humanidade, né? Sobre a bondade. E aí acaba colocando o evangelho como algo de condenação, né? Sendo que é totalmente o contrário. Condenados já estamos sem Uhum. Cristo. Por isso que a presença, a vinda do Filho de Deus é a demonstração do seu amor, né? Tem muita gente que deturpa essa palavra. Não, Jesus vem. Gente, você até já ouviu sobre isso, né? Eu não gosto do evangelho, eu não gosto da igreja, porque a igreja manda os outros para o inferno, né? Uhum. Mas a realidade é que, na verdade,
todos já estamos. Né? Uhum. Sem Cristo interferindo na nossa vida, todos já estamos condenados a essa morte eterna. Então é bom Sim, frisar isso desde o começo. Né? é verdade. Bem-vindo, irmão Mauri e Cláudia, sejam bem-vindos aí. Abraço, João, abraço a família aí. Gente, o comentário bíblico aqui, na verdade, um comentarista reformado, da Igreja Reformada, e hoje a gente está falando também, dia 31, da Reforma Protestante em si, ele define algo muito interessante. Porque ele vai dizer que se a gente tira o aspecto também do inferno da teologia, ou da forma da gente ensinar, a gente está tirando ou diminuindo até mesmo o amor de Deus. Porque quando a gente frisa a questão da condenação, não é que a gente quer dizer que, olha, o lago de fogo lá está te aguardando, o enxofre, tá tudo te aguardando. Não, não, a gente está frisando que o amor de Deus ele é tão grande ao ponto de entregar o filho. E esse filho suportar as dores, inclusive suportar a questão do próprio inferno, que também é uma separação de Deus. Quando a gente vai falar de inferno, eu lembro que uma vez lá no seminário, a gente estava falando da onipresença de Deus, né? E aí o pessoal falou, Deus está em todos os lugares, está em todos os lugares. E no inferno ele está, então? Se o inferno é separação de Deus, aí fica aquela patinada, né? Aí agora, se é separação de Deus, ele está no inferno, não sei o quê. De certa forma, sim, porque a sua presença não, mas a sua ira está lá. Então, assim, a sua ira está lá. A justiça de Deus também está lá. A plenitude da sua forma de lidar com o pecado e aniquilar o pecado também está lá. A sua figura total, não. Porque aí foi exatamente isso que Jesus experimentou na cruz quando ele disse, porque o Senhor o abandonou. Né? E é isso que o comentarista vai dizer. Para que eu tenha um pouquinho mais de base do que eu estou falando, ao invés de eu só falar, e aí fica um pouco confuso, seja muito bem-vinda, Hélida. Bem-vinda aí, pessoal. Quem quiser também deixar os comentários ou perguntas, pode ir deixando aí. Então, para a gente ter um pouquinho mais de base, eu vou ler o primeiro comentário e vou dar umas pausinhas aqui. Eu vou deixar o segundo comentário aí para o Jacó ir trazendo para a gente. Então, o primeiro diz o seguinte: por mais doloroso que seja o assunto do inferno, é algo sobre o qual não ouso, não posso e não tenho como silenciar. Quem desejaria falar do fogo, do inferno, se Deus não tivesse falado disso? Quando Deus fala tão claramente, como pode calar-se com segurança? Ou seja, Jesus, ele fala sobre a condenação. O seu ministério foi também falando sobre a condenação em relação ao pecado. A ira de Deus sobre esses homens. Então, o que acontece hoje na teologia, a teologia positivista, né, ou universalista, ou liberal, eles tiraram isso do texto. Né? Por quê? Porque é um assunto que o povo não vai gostar de ouvir, imagina. Né? Não vai gostar de falar de condenação, vai gostar de falar de você nasceu para ser cabeça e não cauda, nasceu para ser vencedor, você nasceu para viver o céu na terra, tudo isso aí existe. Mas aí quando eu tiro algumas questões aqui da condenação eterna, algumas coisas assim, eu também diminuo o plano de Deus da salvação. Por quê? Eu vou ler esse comentário todo, aí eu vou deixar para o nosso bate-papo aí. Eu sei que alguns que não acreditam na existência do inferno acham impossível haver um lugar assim. Pensam que é inconsistente com a misericórdia de Deus. Dizem que é uma ideia horrível demais para realmente ser verdadeira. Claro que o diabo se alegra com os pontos de vista dessas pessoas. Eles ajudam demais o reino do inimigo. Pregam a sua antiga e favorita doutrina, que lá no Éden a serpente fala para a mulher quando ela foi comer do fruto: certamente não morrereis. Cara, isso aqui Pega é essa fantástico. pancada. Hã? Isso aqui é fantástico, né? Pega essa pancada aí. Fica com essa, como diz o irmão Creso. Certamente não morrereis. Certamente não tem nada pós-vida.
Certamente não tem esse negócio de céu e inferno. Isso foi tudo teologia, é doutrina, isso é cultura de homens que foram colocando peso sobre a vida das pessoas e tal. Então isso faz bem para ele, né? Certamente não morrerei. Você quer falar um pouquinho? Aí eu continuo depois para a gente falar a respeito da palavra de Deus e o amor de Não, Deus. se você quiser. Pode Não, ir é até o só final? essa. Pode ir até o final. Tá. Desculpa as Mas, tosses aí, quiser. mas um ponto a ser resolvido, o que a palavra de Deus diz? Você crê na Bíblia? Então acredite nisso. O inferno é real e verdadeiro. É tanto verdadeiro quanto o céu. É tão verdadeiro quanto a justificação pela fé. Ele é tão verdadeiro quanto o fato que Cristo morreu na cruz. Tão verdadeiro quanto o Mar Morto. Não existe fatos ou doutrinas das quais tu possas duvidar legitimamente se duvidares do inferno. Desacredita no inferno e tu desfaz, destabiliza e desamarras tudo na Escritura, imediatamente jogando de lado a Bíblia. De não existe inferno para não existe Deus. Há apenas uma série de passos. Ele vai sempre retratar esse contraponto, que o inferno, ele também expressa quem Deus é. Pode falar, Jacó. É. Não, mas é um comentarista aqui de 1800, né? 1800, a gente está falando né, não é de agora. Quando a gente lê, parece da teologia de agora. É. Gente combatendo coisa de agora, mas é de 1800 e pouco que o J.C. Riley aqui. Mas é porque, como o senhor falou, né? Se a condenação, né? A realidade da condenação, ela existe, né? E é onde está empregada a justiça, né? A santidade de Deus também, né? Porque é um lugar onde as pessoas vão padecer por não reconhecerem essa santidade e ter levado a vida longe dela, né? E toda a justiça, a ira. Se você nega isso, né, e quer ficar só com a nuvenzinha dos ursinhos carinhosos, lá, não tem como. Né? A ideia de um Deus plenamente soberano, plenamente santo, plenamente justo, né? Começa a se escorrer pelos dedos, porque e até pela questão da bondade, né, pastor? Porque se não há condenação, né, se a condenação é relativa, o amor para a salvação, para a redenção e para a escolha do resgate também pode ser algo que passa a ser relativo também, né? Que é o que a gente vai ver, acho que daqui a pouco, mais para frente, no outro comentário aqui, né? Se o amor, porque o amor de Deus está exatamente, como a gente até já mencionou no início, nessa vontade dele, não de condenar as pessoas, mas de tirar as pessoas da condenação. Então, se você tira esse lugar de condenação, o amor de Deus passa a ser algo que mais uma ação aí qualquer aleatória, né? Então e negar isso essa questão da a antiga e favorita doutrina certamente não morrereis é um negócio gritante, né, cara? Um negócio gritante, assim, de fato o homem é tentado a se valorizar, né? Desde sempre, desde sempre. Isso me chamou muita atenção nesse primeiro comentário. Muito bom. Vamos para o segundo. Pode ir aí. Desculpa. Tranquilo. Então eu vou passar aqui para o John Lynn, que agora é o comentarista contemporâneo aqui. Pastor da Redeemer. Igreja Presbiteriana Redeemer. É grande o comentário dele, então você me para que a cereja do bolo está lá no finalzinho, cara. Mas a gente resume aqui. Comentário do John Lynn. Um dos ensinos mais difíceis e com frequência incompreendidos da Bíblia é sobre o inferno ser um castigo real, consciente e eterno. E é compreensível que seja assim.
todos nós temos em nosso meio pessoas que não conhecem a Cristo. Amigos, membros da família, vizinhos, colegas, de modo que preferimos não pensar que o inferno possa estar em seu futuro. Na verdade, as pessoas têm sentido certo desconforto quanto à ideia do inferno através da história, porque na superfície parece incoerente com tudo que lemos na Bíblia sobre a misericórdia e o amor de Deus. Contudo, o ensino da Bíblia quanto ao inferno como um sofrimento consciente e eterno é inevitável. Na verdade, sem a existência do inferno, boa parte do que conhecemos sobre o amor de Deus fica questionada. Quer falar alguma coisa nesse primeiro ponto aí? Não, é aquilo que a gente já tem falado, né? Esse Uhum. assunto ele é tão delicado, exatamente por causa das questões da família, né? As pessoas mais próximas, amigos, famílias, e elas têm uma dificuldade em falar disso, até mesmo quando perde alguém, um ente querido, o questionamento que é natural fazer é onde eles estão, É. né? Faz parte da vida humana essa angústia. Eu diria como angústia mesmo, porque se você conhece a verdade, a separação do ente querido, aí você fica com aquele questionamento, e às vezes até com aquela culpa, pensando, nossa, mas o que eu poderia ter feito, né? E aí, para talvez tirar o peso do nosso coração, da nossa mente, a pergunta é onde eles estão. Se a resposta for, estão descansando, está tranquilo, estão com Deus, aí parece que eu fico mais tranquilo, né? Fico mais calmo. Aliviou minha carga, aliviou minha culpa. É difícil, eu sei que é. Sei porque eu também passo pela mesma dor que você e vou passar ainda, acredito, as mesmas dores que você de ver amigos. A gente tentou trazer a palavra, falar um pouquinho e cada vez mais distantes do Evangelho. Você sabe que se não conhecer Jesus, não forem unidos com Ele aqui, provavelmente não estarão unidos com Ele na eternidade. Então, é um assunto realmente complicado. Pode falar aí, Jacó. Era só esse Não, comentário que eu ia fazer. você falando aqui, me veio um pensamento que assim, esse tipo de realidade traz para a gente assim, dois motivos, né? Para que, assim, o primeiro é que a gente se esforce mais, como conhecedores do Evangelho do Reino de Deus, para que essas pessoas, né, cheguem ao Evangelho através das nossas vidas, né? Então, essa a realidade do inferno deve também queimar no nosso coração de uma maneira pura para evangelizar as pessoas, né? Para falar sobre Cristo, viver uma vida que condiza, né, com o que a palavra pede, para que as pessoas queiram, né? Isso para elas também, né? Não só uma vida religiosa, mas uma vida de fato redimida, para que Cristo seja uma realidade para elas. E o outro ponto é a confiança na soberania de Deus, né? A nossa fé também deve fortificar os nossos corações a respeito de que assim, Deus é soberano sobre todas as coisas e salvação e perdição não está em última instância nas nossas mãos, né? É Ele que salva, é Ele que redime, é Ele que elege, é Ele que leva. Então, assim, a gente tem a responsabilidade da pregação, né? Mas não a responsabilidade da salvação. Isso aí é parte do Espírito Santo. E se nós cremos naquele que é soberano sobre todas as coisas, o nosso coração tem que estar, apesar de triste, mas confiante de que o que é para ser feito, né? Ele vai estar sempre buscando aqueles que ele quer. Então, são duas realidades que todos aqueles que creem em Cristo, diante desses questionamentos, né, da salvação de algum amigo, de algum querido, talvez essas duas, uma fazer tudo o possível para que as pessoas conheçam, e a outra saber que Deus sabe e vai fazer todo o necessário para que ela chegue nele. Então, são duas realidades que devem confortar a gente aí. Acho que é só, nesse primeiro ponto é só isso. Eu acho que essa resposta, esse comentário seu, acaba respondendo um questionamento aqui do meu pai, quando ele coloca assim, poxa, mas o ensino do inferno, o inferno em si foi feito para o diabo e seus anjos, aqueles que foram condenados ali. E esse ensino aos humanos, né?
não aos humanos. Mas aí quando a gente ensina do inferno, não passa a ser um peso ao ser humano, eu acho que essa resposta sua, esse comentário, acaba entrando aqui junto com essa resposta, porque se a gente pensa em aliviar para o ser humano, Jesus não pensou em fazer isso. Né? Lucas 16 vai dizer lá sobre a condenação do rico e Lázaro, né? Onde Lázaro está. Eu acho que até o comentário vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que assim, eu tô falando isso porque eu tive também a experiência de perder familiares por tempo, e isso é um questionamento muito grande a respeito da onde estão, e sempre foi um questionamento um pouquinho da nossa família, né? Até por conhecer a verdade. E acredito que, pelo fato da gente conhecer a verdade, a responsabilidade para a gente anunciar as boas novas tem que ser maior. Por isso que eu acho que o ensino do inferno não é um peso, mas é um chamamento. Não é só um peso, mas é uma ordenança. Olha, a missão tem que ser cumprida, porque você precisa resgatar esse pessoal aí. Sabe por quê, gente? Eu acredito que a gente parece aquelas pessoas, que é o que está vivendo muito hoje no cenário social, político, cultural, de assim, o problema não é na minha casa. Na minha casa, meus filhos me obedecem, na minha casa, minha esposa é uma ajudadora, caminha junto comigo na missão, a gente tem um bom relacionamento. Financeiramente dizendo, a gente está bem, está estável, a gente come bem, a gente vai nas baladas quando quer, a gente vai nas festas, a gente tem nosso... Dane-se, o problema é aqui dentro. E a gente se esquece todo o problema fora. Um dia o problema vai ser dentro. É a mesma coisa. Né? Você fala assim, o problema é na casa do outro, o problema é na família do outro, isso não me afeta e tal. É a mesma questão nossa do evangelho. Eu já escutei de irmãos, às vezes, falando assim, eu espero que a nossa igreja não cresça. Eu fico pensando, Deus, sério, eu espero que todas as igrejas cresçam, não só a nossa. Eu espero que, assim, quanto mais a gente consiga resgatar as pessoas do inferno, quanto mais a gente consiga colocar no nosso bote para salvar a vida, nossa jangada, melhor. E aí você escuta um comentário desse, eu vou dizer mais para vocês. Uma vez uma igreja, eu estava num congresso em 2015, e uma igreja ia ter uma assembleia parecida com a nossa, que a gente vai ter no dia 6, mas uma assembleia satânica. Uma assembleia do diabo. Por quê? Estava sendo votado se a igreja poderia ou não ter mais membros. Ela tinha que ter um X de membros. Por quê? Porque o estacionamento estava cheio, os carros não podiam ficar na rua, os bancos estavam lotados, não podia ter mais gente na igreja, porque a igreja não suportava isso. Então foi votado, e o pastor Gimenez vendo aquilo pensando, Deus do céu, não está acontecendo. E de repente foi votado e aprovado em assembleia. O nosso número de membros é X, 115. Acabou. Isso não é a igreja de Jesus. Não. A igreja de Jesus não é assim, não. Então, glória a Deus que eu não participei dessa assembleia. Você não votou lá nessa igreja. Porque isso não é igreja, cara. E se alguém no nosso meio, na IBEM, pensa assim, eu já ouvi, direto eu conto essa mesma história. Até quebrar esse pensamento. Até mudar esse coração e essa mente. Entender que, eu consigo ser igreja sozinho? Então seja. A igreja de Jesus é a igreja que recebe o perdido. E a igreja que está com pressa de anunciar a missão. A igreja de Jesus, ela tem tanta pressa em anunciar a missão que Jesus fala para os seus discípulos, vai de 2 em 2, batendo em porta, não leve aljava, não leve nada, vai rápido, anuncia. Aonde não ouvir, bate a sandália dos pés, deixa a poeira lá e vai para a próxima, porque a missão é urgente. Se você está acomodado, sentado, pensando assim, a igreja está boa, está gostoso, está legal, tá aqui, vamos só comer churrasco, vamos só trocar ideia, comer pipoca, já era. Não é igreja. A igreja de Jesus tem uma missão e é urgente, anunciar as boas novas a todos aqueles, da forma que conhecemos. Caramba, agora virou já bem pesado o negócio. E encaixa muito bem com o texto que você citou de Lucas, que eu até abri aqui, deixei alguns textos abertos, que o texto de Lucas, para que é a história, né? Não é nem a gente não tem nem
divisão como parábola. É um comentário de Jesus a respeito da passagem da morte. Ou seja, né, não está destacado como parábola, não é algo assim fictício. Tudo leva a crer que Jesus está falando de um fato de conhecimento dele real. E o que a gente tem quando o rico está muita gente usa isso para coisa, para ideologia, né? O rico não tem nome, e o pobre, que é o Lázaro, o pobre é que tem nome no reino de Deus, mas deixa ser outra história. Mas quando o rico se vê na realidade do tormento, e ele fala para Abraão para mandar Lázaro lá para falar, né? Abraão tem o versículo 29, vai dizer que Abraão responde para ele assim: seus parentes têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Ou seja, né? Quem está preocupado com seu, não só com o seu destino, mas com o destino daqueles que o rodeiam, quando o assunto é inferno, fala, né? Prega a palavra. Porque a responsabilidade é de quem está, né? É o anúncio disso, né? É só o anúncio da salvação, que lembre-se, o Filho de Deus veio para salvação, né? Então, só tem um jeito de salvar aqueles que você ama, né? Que é pregando a salvação. Por isso, a realidade do inferno precisa ser algo também vista, estudada e pregada, não para que as pessoas queiram o céu por medo do inferno, né? Mas para que elas amem a Deus com seu coração a ponto de estarem onde ele está. Porque o inferno nada mais é isso, né? É um lugar onde o homem vai querer tudo que tem, a distância suficiente de Deus para levar a vida como ele quer. Por isso que quem vive longe de Deus já está condenado. Então, não sei se amenizou, se piorou o peso aqui do negócio, mas, Não, é exato. mas tem mais comentário aqui. É isso mesmo, pode ir adiante. Se tiver mais perguntas, gente, pode mandar. Seja bem-vindo aí. Minha mãe está online, a Adriana, mais gente está chegando. Se puderem compartilhar essa live, vai compartilhando aí, que a gente vai pegar leve agora. Vamos lá. Vai chegar na parte boa. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Só que não é TechPix, né? Então vamos lá. Segundo parágrafo do segundo comentário aqui. Por que, né, só para dar o adendo, assim, para quem dá o fio da meada para quem entrou agora, né? Por que questionar a verdade, né, do inferno é questionar boa parte, né, daquilo que a gente conhece sobre o amor de Deus, né? Aí o comentarista vai dizer: primeiro, Jesus, o homem mais cheio de amor que já viveu na face da terra, falou sobre o inferno com mais frequência e mais vivacidade do que todos os outros autores bíblicos juntos. Descreveu como Geena, um monturo de lixo onde fogos queimavam constantemente, ou como as trevas externas, onde não existe iluminação, mas tão somente miséria. Na história que ele conta do rico e do Lázaro, o inferno é um lugar de sofrimento consciente e real, e Jesus advertiu constantemente contra o inferno. Aí tem os textos aqui, né? Mateus 13, Oi. Só uma coisa que eu queria deixar para os irmãos aqui que nos acompanham. A gente estava falando, inclusive na quinta-feira passada e na retrasada, sobre algumas coisas do céu. E eu falei que eu tinha algumas dúvidas sobre o céu, como vai ser. E a Jéssica até falou o seguinte no presencial. Eu acredito que algumas coisas não são reveladas. Deus resolveu fazer isso mesmo, para que a gente tenha uma plenitude do conhecimento quando chegar no novo céu e na nova terra. Eu acredito nisso também. Mais uma coisa que eu acredito também, lendo isso tudo hoje, é que se é algo que Deus deixou muito claro, se Deus não deixou muito claro a questão do céu, como vai ser, uma coisa ele deixou muito claro para a gente na Bíblia, é como o inferno é. Nessa questão não tem sombra de dúvida. Questão do tormento, questão de sofrimento, questão da condenação, da separação de Deus. Isso no próprio texto de Lucas 16, ele resolveu deixar bem claro pra gente que a condenação é essa. Então, assim, não entra ninguém enganado. Você sabe aquele cara que casa e fala depois assim: eu não sabia que ela era assim?
Ou a pessoa que fica, eu não sabia que era assim, nossa, ficou desse jeito, ou questão do emprego, eu imaginava que era de um jeito, agora eu trabalho aqui é de outro. Nessa questão de condenação, Jesus deixou claro o anúncio do Evangelho sobre o inferno para que ninguém entre enganado. Para que quando a gente anunciar, ninguém seja aquele que vai dizer assim, eu não sabia, não me falaram. Essa é a nossa forma de evangelizar às vezes também. Anunciar o amor de Deus, inclusive falando da condenação. Fala aí. E aí é que está a beleza da revelação da salvação, né, cara? Porque quando você avisa dos perigos, né, você tá de fato, né, o que são as placas, né? Todo lugar perigoso tem, né, onde é tratado por gente responsável, tem os avisos do perigo, né? O que é veneno, cerca elétrica, as próprias... Então, ao falar claramente sobre a condenação, sobre esse lugar de sofrimento, Jesus não está... Jesus, o Evangelho, a pregação não está condenando as pessoas, mas sim avisando, né, claramente como que vai ser para que elas escolham um caminho diferente. Né? Então, isso é, na verdade, a mais pura prova do amor de Deus para os homens. Né? Ele não revela tudo, né, ou assim, revela bem pouco a respeito sobre a realidade com ele, mas revela claramente qual é a realidade longe dele. Então é uma prova de amor, né? Tá avisando, cara, ali tá ruim, né? Ali tá ruim, ali não vai ser bom. Então tem um outro caminho, né? Tem o caminho onde você vai encontrar coisas que não dá para revelar agora, mas vai ser bem melhor do que esse que eu posso revelar. Então isso só é mais uma prova de que o Evangelho mesmo falando sobre esse lugar e de condenação, é o que é o anúncio para a salvação e de quanto Deus ama o homem, né? Para tirá-lo de lá. Então, Exato. segundo ponto aqui. Segundo. A existência do inferno nos ajuda a entender as consequências do pecado. De algum modo, o inferno é a consequência do que nós, pessoas pecadoras, sempre quisemos: autonomia e independência de Deus. No inferno somos privados da presença de Deus e de tudo que Deus é. Assim, no inferno não existe amor, não existe amizade, não há alegria, não há descanso, porque essas são coisas que só existem onde Deus está presente. Mais importante, até que reconheçamos a realidade do inferno, não podemos entender verdadeiramente o significado da cruz. Em outras palavras, não conseguimos entender o amor de Deus até entendermos a realidade de sua ira. A ira de Deus é oposição e aversão a tudo que tenta destruir o que ele ama. A ira de Deus flui de seu amor pela criação, flui de sua justiça, e ele se ira contra a avareza, o egoísmo, a injustiça e o mal, porque essas coisas são destrutivas. Deus não tolera qualquer coisa ou pessoa que seja responsável por destruir a criação e as pessoas a quem ele ama. Pense nisso da seguinte forma: dizer, eu sei que Deus me ama porque ele entregaria tudo por mim, é muito diferente de dizer, eu sei que Deus me ama porque ele realmente entregou tudo por mim. Um é um sentimento amável, o outro é um ato de amor. Embora seja possível tentarmos tornar Deus mais amável, diminuindo a realidade do inferno ou da ira de Deus, tudo o que realmente fizemos foi minimizar o amor de Deus. Sem existir o inferno de verdade, não podemos entender o preço real que Jesus pagou por nosso pecado. E sem um preço verdadeiro pago, não existe amor real, não existe graça real e não existe verdadeiro louvor por aquilo que ele fez. Quer dar uma pausa aqui? Eu quero só, mais uma vez, ratificar que se a gente não fala da condenação, se a gente parte do pressuposto de um universalismo, por exemplo, de uma teologia liberal, logo o sacrifício de Jesus ele é nulo. Né?
ele pagar um alto preço para nos resgatar só mostra que o amor de Deus é de tal forma que o ato dele assim, ele testifica a sua atitude enviando o filho para a condenação. Então esse sacrifício, esse amor de tal maneira, ele passa a ser um amor não é tão grandioso. Essa variação, né, essa circunstância aqui dizendo, olha, o amor de Jesus, o amor de Deus é tão grande que entregou o Filho unigênito, ele passa a ser banalizado. Não é um amor tão grande assim, né? Por quê? Porque a gente não tinha condenação nenhuma, a gente não estava perdido em nada, a gente, né? Foi um teatro, né? Um teatro, fizeram uma ceninha, então é isso aí. Continua aqui? Pode continuar. Tá. Então é isso. Termina assim, né? Não existe graça real e não existe verdadeiro louvor por aquilo que Cristo fez. A não ser que acreditemos no inferno, nunca saberemos quanto Jesus nos amou e quanto nos valoriza. Jesus experimentou o inferno ele mesmo, na cruz. Jesus foi separado de seu Pai. Sobre a cruz, Jesus exclamou, meu Deus, por que me desamparaste? Está lá em Mateus 27, 46. Quando Jesus perdeu o amor eterno do Pai, experimentou agonia, desintegração e isolamento maiores que qualquer coisa que qualquer um de nós poderia experimentar na eternidade no inferno. Ele tomou sobre si a solidão e a desintegração que nós merecemos. A não ser que acreditemos no inferno. Opa, pulou aqui. Só um instantinho. A não ser que nós acreditemos no inferno e vejamos o que Jesus suportou por nós, não saberemos quanto ele nos amou. A verdadeira pergunta não é como um Deus amoroso permite que exista o inferno. A verdadeira pergunta é: se Jesus Cristo experimentaria o inferno por mim, então verdadeiramente deve ser um Deus de amor. A pergunta não é por que Deus permitiria existir o inferno, mas é por que Deus experimentaria o inferno por mim. E, no entanto, foi isso que ele fez. Boa. E aí? Rapaz, desculpa, mais uma vez a tosse. Eu gostei muito dessa parte do abandono, porque a gente tem, né, chega a ter muita dúvida assim, sobre essa agonia de Cristo quando ele exclama, né, esse desamparo de Deus, né, e a gente tem, né, várias explicações. Muita gente fala que foi quando Deus vira, né, a face para não ver o pecado, né, do seu filho. Alguns falam sobre né, Deus vira a face para não ver a agonia do seu filho. Mas essa afirmação aqui, né, sobre sobre Cristo, né, tá experimentando uma separação real, né, do Pai. Isso é muito mais forte, né, cara? Isso é bem porque se a gente, né, que vive aí, né, não chega a viver 100 anos com alguém, né? Não chega a viver um século direito com alguém. Quando experimenta uma separação, né? Tem gente que sofre quando morre um cachorro, né? Um animal, né? E muito mais quando morre um parente, né? Ou um amigo, uma pessoa próxima, né? Com a qual às vezes você nem teve tanto contato assim, mas só de estar ali no momento dessa separação já é bem triste. Imagina alguém que está uma eternidade, né, numa convivência plena e real e absoluta, né, sofrer essa separação, né? Se a gente está falando ali e a eternidade, ela é isso, né? A eternidade, ela é ela é fora do tempo. Então, porque alguém pode falar, mas ele estava sofrendo, exclamou, logo depois ele morreu. Mas assim, o eterno, ele não tem começo nem fim. Então,
o que dentro do mundo terreno aqui, né, da dimensão terrena, vamos entrar um pouco em física quântica aqui, né, mas o que dentro desse nosso, ou falar de multiverso, né, para ficar mais atualizado, dentro do nosso universo pode ser só ter sido só um momento, ou alguns minutos, ou algumas horas, né, para seres que são da eternidade foi algo real, pesado, e um sofrimento, como o próprio comentarista disse aqui, que a gente não suportaria. Né? Ou que nem no inferno as pessoas vão... Olha só para você ver, né? Nem a realidade do inferno foi tão pesada e tão sofrida quanto a separação que Cristo sofreu do Pai na cruz. Né? Então, para quem acha que Deus é um ser autoritário e criou o inferno que só para falar assim, sou eu que mando, você não me aceitou, então vou te castigar, né? Fique sabendo que ele mesmo experimentou essa realidade para te poupar de lá, para te avisar o quanto ruim, né, estar longe, estar nessa distância e para te trazer para perto dele. Então, diminuir o inferno não é o melhor caminho de pregar Cristo, mas muito pelo contrário, né? Falar sobre essa realidade e de que ele experimentou essa realidade, mesmo sem merecer, talvez uma forma assim real de falar sobre a grandeza do amor dele, porque ele experimentou justamente para dizer para nós o quanto é ruim e o quanto ele não quer que nós estejamos, né? Vamos para lá, mas o quanto ele deseja que todos estejam ao lado dele no lar celestial, né? No seu reino. Então é uma realidade necessária, né? E por mais espinhoso que seja esse assunto, é preciso que a igreja fale dele também. Faz parte, né? É um assunto que faz parte, inclusive, do plano de salvação, né, cara? Todas as declarações doutrinárias sérias que eu conheço falam sobre justos e ímpios. Então, todas as declarações doutrinárias, seja ela batista, presbiteriana, assembleana, todas elas vão falar sobre justos e ímpios. Eu sei que na cabeça, naturalmente, dentro, né, na nossa cabeça, falar sobre inferno, separação, condenação, às vezes traz um certo peso exatamente por causa daqueles que nós perdemos e talvez nunca aceitaram o Senhor. Mas, em contrapartida, uma das falas que o Jacó deixou, assim, que eu acho que é muito boa, é entender que a gente tem um Deus perfeito, soberano, amoroso, que tem pleno conhecimento de todas as coisas, sabe todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do seu propósito. Se a gente crê nesse Deus soberano, o nosso coração acaba encontrando o Pai, mesmo em situações como essa. Ele continua sendo bom, continua sendo o Senhor da história, e a nossa responsabilidade é não abrirmos das boas novas a respeito deste Deus que redime o homem, tira o homem do inferno. Porque o mundo já está ali. O mundo já está vivendo isso. Nos estudos que eu tenho com o pessoal lá no nosso grupo de pastores, ele falou um dia assim, para aquele que está em Cristo, o mais perto do inferno que ele vai passar é essa vida na Terra. Para aquele que está em Cristo, ele vai ter fome, guerra, corrupção, todas essas coisas acontecendo com famílias, questões que acontecem dentro das casas, que a gente fica até assustado, falando, como é que pode isso dentro de um lugar cristão? Acontece, porque isso é o mais perto do inferno que a gente vai passar. Já para aquele que não está em Cristo, viver neste mundo é o mais perto do céu que ele teve a oportunidade de passar. É ver as atos de bondade, ver pessoas anunciando o evangelho, ver o sorriso de uma criança, ver as boas novas sendo anunciadas de certa forma, ver ações de justiça sendo promovidas. É o mais perto do céu que ele vai passar, infelizmente. Isso é uma realidade. A gente tem essa frase no comentário em algum estudo desse aqui. Tem? Eu acho que tem. O pastor já leu esse livro aqui. Eu não sei se foi nesse livro ou se foi em algum outro, mas eu já vi essa frase aí. E é bem real mesmo.
E fica o chamado, né, pastor? Para aqueles que conhecem a verdade, né? Não viva, não viva sua vida cristã para evitar que você e os outros, simplesmente para evitar que você e os outros vá para o inferno, mas viva de maneira que as pessoas, para resgatar elas de lá. Sim. Né? Então, essa realidade, acho que muda a nossa perspectiva e muda nossa maneira de viver, de pregar, né? De falar sobre o amor de Deus. Então, uma das coisas que o Evangelho mais combate é o egoísmo. Uhum. O egoísmo é do outro lado, é do outro time. O egoísmo é dar quem quer ter separação com Deus. Mas quem quer ter unidade com Deus, a missão tem que ser cumprida. O irmão colocou aqui, o meu pai, e estou feliz, pois a resposta é: igreja viver a missão, saber que Jesus venceu e tem a chave da morte e do inferno. A aceitação da graça é o nosso papel, né? E a gente anunciar a graça. A missão da igreja é anunciar a graça. A internet está variando aqui, está dando um chiado aí. Todo dia não dá, finalzinho ela começa. Aqui não, viu? Não? Tá tranquilo? Pra mim não falou, não. Me deu, saiu limpinho. É a minha aqui. Gente, muito obrigado por vocês acompanharam. Um bom domingo para vocês e família. Para aqueles que eu não vou ver, um grande abraço. E esse domingo vai estar com o Jacó aí, Jacó, que é o responsável. Tá ministrando lá na primeira igreja batista em Caraguá. É Caraguá que você vai, né? Caraguá. A Paula achou que era Guaratinguetá. Não, é tudo lá, é Caraguá. Fala pro Filiel. É o que eu tô falando. A gente vai se cruzar na estrada aí. Provavelmente. Deus abençoe, um bom dia. Um abraço para a família aí, Jacó. Um abraço para todos também. Até a noite para quem vai lá. Um abraço, gente. Tchau, tchau.